Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal JW Dev. A gente continuar aqui o nosso desafio, que é recriar o joguinho do dinossauro aqui do Chrome, né? Totalmente em React. Você está chegando aqui nesse vídeo agora e não viu os outros vídeos, vai lá, para aqui, dá uma olhadinha, que a gente já tem uma série com alguns outros vídeos que a gente está desenvolvendo esse joguinho aqui, né? Então vai lá, dá uma assistida nos outros e depois volta para cá. Aqui agora, então, a gente vai continuar de onde a gente parou, né, pessoal? A gente já tem o chão aqui conseguindo andar, o dinossaurinho conseguindo se movimentar, simular um movimento, né? E vamos continuar de onde a gente parou. Só relembrando aqui, a gente criou algumas constantes para dar um nome para esses valores aqui de movimentação que a gente conseguiu fazer do chão. Agora vamos colocar alguns outros elementos aqui na tela, né, pessoal? Um dos elementos que mais simples da gente colocar aqui, porque ele não tem nenhuma interação com o personagem, são as nuvens, né? Aquelas nuvenzinhas que ficam passando lá atrás. Então vamos começar por ela, que vai ser bem facinho. Vou copiar um desses sprites aqui. E a gente vai colocar uma dessas nuvens aqui, tá? No caso da nuvem, a gente tem uma sequência de animação aqui pronta, que é o Cloud. Tá, então beleza, a gente tem a sequência de animação. A gente vai colocar também para a nuvem aqui, para a nuvem, um speed x, igual a gente fez aqui para o chão. Só que diferentemente do chão, a gente vai ter uma velocidade um pouco diferente para a nuvem, né? Ela não vai se movimentar do mesmo jeito que movimenta o chão, para dar aquela sensação de que uma coisa está na frente da outra, ou que uma nuvem está mais ao fundo, né? Então elas se movimentam com velocidades diferentes. Eu vou colocar um valor arbitrário aqui, um valor qualquer, só para a gente poder ver. Tá ok. Aí a nossa nuvem ela vai começar de um local meio que aleatório também, né? Mas para a gente poder visualizar melhor de começo, vamos colocar um valor fixo aqui para ela. A gente vai ter uma nuvem em 500 de x e pode ser, vamos pensar aqui, 200 em y, tá? Pode ser um valor assim. Então beleza, vamos ver como é que ela fica. Olha lá a nossa nuvem. E ela está se movimentando ao contrário. A gente tem que fazer ela se movimentar em negativo. Vamos lá. Olha só que bacana. Vamos fazer ela aparecer um pouco mais longe. Olha lá, pessoal. Ela está se movimentando quase na mesma velocidade do chão aqui, né? Só um pouquinho diferente, ela fica um pouquinho para trás. Vamos colocar mais uma, para a gente ver melhor como é que ficaria uma outra com uma velocidade diferente. Vou ser 15 aqui. Vou fazer ela começar de 600 e com um x diferente, um y diferente. Olha lá. Essa é a ideia. Elas vão vir com valores aqui randômicos em x e y e velocidade também, né? Então, como é que a gente pode fazer para essas nuvens continuarem aparecendo? Na verdade, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode detectar se essa nuvem passou da tela e fazer ela sortear um valor novo longe de onde a tela começa para ela poder aparecer novamente, né?
Aí dessa forma a gente consegue fazer ela sempre que ela terminar de passar por aqui, ela reaparece lá do outro lado e começa de novo no valor aleatório. Essa é uma forma. Olha aqui, pessoal, aqui está acontecendo o seguinte. Lembra que aquele nosso chão ele é bem maior do que a nossa tela, ele tem um valor gigante. Olha aqui, ele está criando uma barra de rolagem aqui. E essa barra de rolagem não é legal. Vamos apagar essa barra de rolagem aqui então. Para isso, a gente vai aqui, a gente pode ir até aqui direto no nosso app CSS e vamos colocar algumas coisas para ele, tá? Eu acho, deixa eu dar uma inspecionada nos elementos aqui. Tá. Então é o seguinte, vamos fazer assim. Vamos aplicar para ele aqui um height de sim virtual height. Vamos aplicar para ele um overflow hiding. Vamos, eu acho que tá bom. Vamos ver. Aqui, deixa eu ver. Ele não pegou. Ele não pegou o overflow, pessoal. Tá, continuando aqui, pessoal, ele não pegou o nosso overflow justamente porque o nosso sprite, se for vir aqui, ele tem um position absolute e aí ele fica fora da própria div, né? Então o overflow não serve de nada, aqui ele está praticamente fora da div. Para a gente corrigir isso, a gente pode chegar na nossa div aqui e colocar um position relative para ela. Tá? A gente colocando um position relative, aí ele já vai conseguir eliminar a nossa barra de rolagem, tá? Então era o que a gente precisava. Vamos continuar aqui então. Voltar para cá. Ok. Então agora a gente, como eu estava falando, a gente precisa fazer o seguinte. Sempre que um elemento chegar a sumir da nossa tela, a gente vai ter que fazer ele reaparecer lá do outro lado e modificando um pouco aquelas variáveis de altura, de o x e y e velocidade, no caso da nuvem, né? Então, vamos para o nosso código. O que significa o elemento sumir da tela? Quer dizer que, com base no x do elemento mais o tamanho dele mesmo, que seria assim, o x do elemento mais o tamanho dele mesmo, isso tem que ser menor que zero. Zero seria isso aqui, né? Seria bem essa barreira aqui da nossa tela. Isso é o x0. Se a gente falar que ele é menor que zero, quer dizer que na hora que ele encostar à frente dele, ele já sumiu, né? Mas isso não é verdade, então por isso a gente vai somar o width dele. Quer dizer que ele sumiu completamente. Então vamos fazer esse teste. Para fazer isso, o que eu estava pensando? A gente poderia ter direto no nosso loop, talvez, um teste desse. Vamos dar uma olhada se nosso loop conseguiria testar isso. Para a gente poder verificar essas coisas, a gente precisaria desse nosso current cut para poder pegar o width, precisaria do x, do y e do translate, né? Vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem algumas variáveis, vamos fazer o teste aqui e depois a gente pode tirar daqui, né? Vou criar primeiro aqui uma variável que é this, right, é o próprio elemento, o lado direito dele, ou seja, o lado direito dele o lado direito do nosso elemento, ele é
a soma do x, né? Porque eu posso ter passado um x para ele, ele vai ter um x inicial, então ele é a soma do x mais o currentCut.width mais o translate x, né? Porque assim, vamos supor, se o nosso x começou em 1000 e o width dele é 100, então a gente tem aqui um 1100 de posicionamento. Mas o translate x, como ele está andando da direita para a esquerda, esse translate x sempre vai ser negativo, ele vai estar diminuindo esse valor. E quando essa soma chegar a zero, quer dizer que ele sumiu da tela. Tá? Então agora vamos fazer um teste. If this right for menor que zero, eu vou chamar um this on disappear. Tá? Vamos criar esse método aqui. This on disappear. O que vai ser esse on disappear? Na verdade, esse on disappear pode ser simplesmente uma chamada do método de prop, né? O que ele pode fazer? Vamos fazer assim, então. Caso o meu... Deixa eu primeiro fazer um deconstruct aqui. This.props on disappear. Se eu passar essa propriedade on disappear, aí eu vou chamar on disappear. Que vai ser, na verdade, só um callback que o cara vai me passar. Isso aqui é o seguinte, na hora que eu chegar no meu sprite, eu posso passar um callback para ele desse on disappear e saber quando ele desapareceu. E aí eu faço qualquer coisa com ele, tá? A partir daí eu posso fazer qualquer coisa. Quando eu souber que o meu cara desapareceu, eu vou ter que atualizar os valores de x e y dele, né? Talvez a velocidade também, no caso da nossa nuvem aqui. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente sabe que a gente tem um on disappear agora, e a gente pode passar como propriedade, vamos pegar esse cara e vamos colocar aqui e vamos fazer ele chamar um on cloud, colocar on, mas não é when, não tem N aqui não, o cloud disappear. Tá escrito certo? Disappear. Acho que é isso, né? Então vamos fazer o seguinte. Quando eu tiver um onCloud disappear aqui, vamos criar esse método. Então, só que aí tem um porém. Como é que eu posso atualizar as minhas informações? Eu preciso atualizar essas informações via uma atualização de estado, né? Preciso modificar alguma propriedade no estado para refletir a minha atualização aqui do componente, né? Então, para isso, vamos começar a estruturar melhor aqui o nosso estado. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma propriedade cloud aqui, que na verdade vai ser um array de objetos do tipo cloud, tá? Eu posso ter várias nuvens, então vamos renderizar ela dessa forma. Posso chamar de cloud mesmo, né? Cloud. Esse aqui vai ser um array.
E o que eu falei aqui? A gente vai ter algumas variações, variação de x e y e da velocidade, né? Então vamos colocar assim, speed, sei lá, começa com 5. X, onde vai começar esse x dele? A gente pode falar que ele vai começar no 500 aqui. E o y vai começar não, vai começar aqui no 230, tá? Então agora a gente pode pegar esse cara e fazer o seguinte: quando acontecer o nosso clown disappear, a gente vai ter que atualizar essas informações, né? Mas no entanto a gente não sabe qual é o índice do cara que a gente está lidando. Então eu vou fazer da seguinte forma, porque vou precisar saber o índice do elemento no array para poder atualizar ele, tá, pessoal? Não vou conseguir atualizar, eu vou precisar atualizar todo mundo. Como é que eu não conseguiria encontrar ele? Eu vou fazer uma curry function aqui. O que é uma curry function? Uma curry function é uma function que retorna uma outra function. Com base em algum parâmetro que você passar agora, esse parâmetro vai ser levado para outra function. Então eu vou fazer o seguinte, vai ser uma function que retorna uma function, tá vendo? Mas a única função dela, a única propósito dela aqui é guardar algum parâmetro. E esse parâmetro vai ser um cloud index, tá? E aí, na hora de invocar isso aqui, eu posso invocar da seguinte forma. Vamos já limpar aqui, que eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou renderizar esses sprites com base no meu estado, tá? No meu array. Então vamos pegar aqui o cloud. E aqui, assim, eu vou fazer assim, cloud.map cloud.map vai retornar o nosso sprite. Para cada cloud, para cada objeto cloud que eu colocar ali no nosso array, eu vou renderizar ele dessa forma, tá? Então aqui eu tenho cloud.speed, e.speed, eu sempre coloco e porque é elemento, tá? Então é o jeito que eu sempre coloco, assim, sempre que eu vou fazer um map, vocês vão ver eu colocar e aqui, porque isso para mim seria o element, tá? Então vamos aqui, e.x e.y. Isso não impede você de colocar qualquer nome aqui, tá, pessoal? É só o jeito que eu coloco, mas pode colocar do jeito que você quiser. Agora eu preciso saber qual é o index. No map, o callback do map, ele recebe na verdade 3 propriedades, que é o elemento corrente, ele pode receber também o index, tá? Desse elemento, o índice dele, e pode receber também o próprio array. Eu não quero o próprio array, eu só quero o índice, então eu vou pegar aqui o nosso índice e passar para cá. Fazendo isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que essa function já executada, na verdade é esse pedaço aqui, e ele retorna uma nova function, ou seja, eu já estou falando que o índice é tal, e ele vai retornar uma function para ser executada no callback. E é aqui que eu vou definir o que ela vai fazer agora. Aqui, assim, então eu nunca vou perder o meu cloud index, né? Eu já defini ele com base no meu map do array. E então agora eu tenho o cloud index sempre sendo passado para minha execução quando ele chamar o onDisappear. Tá, então vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai definir esse Cloud Index? Vamos pegar e vamos fazer aqui, vamos acessar o nosso Cloud do State, né? E com base nisso, a gente vai pegar cloud.cloudIndex, né? Isso aqui vai ser vai ser a cloud que eu tenho que trabalhar, então vai ser o meu cloud. Vou colocar current cloud.
Agora eu posso alterar as minhas propriedades do meu Current Cloud. Porém, eu poderia fazer o seguinte. Normalmente, você quando altera uma propriedade, você não altera a própria referência do objeto, né? Mas aqui eu não quero ter que ficar encontrando o meu elemento no array, tirando ele do array e gerando um array novo. Eu poderia fazer? Poderia fazer. Mas eu vou, aqui só por ilustração, eu vou definir a nova propriedade direto no estado. E eu vou mandar ele remontar um estado com base no objeto vazio. Mas eu poderia fazer de outra forma, eu vou mostrar isso também. Aí a gente vê qual forma fica melhor. O nosso CloudX vai ser igual a document.body.offset.width. Isso aqui é o tamanho da tela total visível, tá? O tamanho da tela visível, ou seja, ele sempre vai aparecer no mínimo nesse tamanho da tela, ou seja, no mínimo aqui para fora, tá? E eu vou acrescentar alguns valores randômicos aqui. Então vou pegar um math.random e ele pode aparecer do tamanho da tela ou até 300 pixels a mais. Então ele vai gerar um valor randômico de 0 a 300 aqui, tá, pessoal? Agora a gente vai trabalhar com x e com speed. Com y e com speed, quer dizer. Então vamos lá, speed. Y, o que a gente tem em Y? Em Y eu vou colocar que ele sempre vai começar com 200, que seria mais ou menos um valor mínimo para ele trabalhar, mais uma variação de 150 pixels. Todos os valores são arbitrários, então você pode fazer um teste aí, modificar, ver qual o que você acha melhor, tá? E a velocidade dele ele vai de 1, mínimo 1, até máximo de 6, beleza? E depois a gente pode forçar o nosso estado a ser renderizado simplesmente assim. Tá? Isso vai forçar o nosso estado a ser renderizado. Se eu quisesse alterar um objeto novo e não fazer dessa forma, alterando diretamente pela referência, o que eu poderia fazer? Eu poderia, na verdade, usar, aqui eu acho que existe um método splice, deixa eu ver, array, splice, eu consigo fazer uma substituição com o splice, eu acho que o slice não faz isso, o splice faz. Vamos dar uma procuradinha aqui. Aqui, ó, remove o elemento a partir do índice 2 e insere. Então ele fez o seguinte, ele tinha Angel, Cloud, Mandarim e Surgeon. E depois o que ele fez? Ele removeu 0 elementos, né? Aqui ele não removeu ninguém, mas inseriu. Mas ele poderia também fazer diferente, ele poderia remover alguém e inserir, ele faria uma substituição, tá? Beleza, vamos fazer o seguinte então. Vou fazer esse teste aqui. A gente primeiro precisa pegar o nosso Cloud, tá? E inserir os novos valores, beleza? Agora a gente pode pegar o state.cloud e a gente precisa setar o nosso cloud todo aqui. A gente poderia fazer muito bem da seguinte forma, cloud, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou pegar cloud.splice .cloudindex .1,1 e eu vou passar para ele o nosso current cloud. E
Com isso a gente vai fazer aqui, passar ele para um novo array, né? Isso aqui também dá certo. Vamos deixar assim para a gente ver como é que fica. Como é que a gente ficou aqui no sprite? A gente não salvou. Então, salvo, vamos ver. Olha lá, ele sumiu. Já apareceu um outro aqui, mas ele apareceu... Como é que ele... um problema aqui que ele está falando. Vamos ver, vamos resolver os problemas. Ele está falando que a gente não colocou um key. Vamos ir tirando os problemas e depois a gente vê direitinho como é que ficou. Sempre que a gente faz renderiza um elemento a partir de uma iteração, né? A gente faz um map, a gente precisa dar um key para esses elementos, tá? Isso é coisa do próprio React. Então, vamos colocar o key vai ser igual ao nosso index. Vamos ver o que acontece. Ele apareceu aqui de novo, porém, cannot update during existing. Call state inside component will update or component did update. React limit number of nested. Tá, a gente teve um problema. Vamos ver como é que ficou. Isso acontece porque a gente está chamando o nosso property de forma síncrona aqui, né? E ele vai cair lá na atualização enquanto um loop pode estar acontecendo e fazendo um set state. Isso é um problema. Para resolver isso a gente pode fazer um set timeout. De 0. Fazendo um set timeout, botando um tempo 0, isso aqui fala para o compilador, fala para o interpretador para executar a nossa função no próximo, na próxima iteração, na próxima pilha, né? No caso, se fosse Node, seria colocar isso aqui no próximo tick do event loop, né? Mas aqui, no caso do navegador, também funciona. É como se eu estivesse mandando ele fazer isso de forma assíncrona, tá? Então ele para com aquele problema de falar que eu estou fazendo um set state no meio da renderização. Vamos ver como é que fica. Aí a nossa nuvenzinha vai até o final. Só que ela está aparecendo aqui, né, pessoal? Isso é estranho, não deveria. Vamos ver por quê. Por que ela está aparecendo ali? A gente tem o nosso x e y, o x document offset width. Provavelmente o translate dela não está sendo zerado, né? Se o translate não é zerado, quando ele volta, ele vai voltar já calculando sobre aquele translate. Então vamos fazer assim, a gente vai ter que chamar um set state aqui para poder zerar o nosso translate caso exista um onDisappear. Vamos fazer um set state translate x igual a 0, translate y igual a 0. E assim, o método setState ele é um método assíncrono também, tá? E para a gente poder saber exatamente quando o setState foi executado, a gente tem um callback como segundo parâmetro. Então a gente pode colocar nesse callback o nosso onDisappear. E agora a gente faz assim, a gente passa esse setState para dentro do setTimeout, que é para ele novamente não dar aquele problema de estar tentando atualizar o state no meio de uma renderização, ok? Aí aqui vem vírgula 0. Então, set timeout faz um set state, quando termina o set state dá um onDisappear e tudo isso
assim que possível, né? Esse set timeout 0 diz que é assim que possível na próxima iteração. Vamos salvar aqui, vamos ver lá. Vou deixar essa tela um pouco menor que a gente consegue ver ele aparecendo mais vezes, tá? Porque ele pega o tamanho da tela, então o tamanho da tela mais 300, então ele sempre vai pegar esse tamanho aqui mais 300 e a gente consegue ver ele passando mais rápido. E agora está dando certo, assim que ele some, ele já tenta randomizar um número aqui que vem daqui exatamente, né, quando termina o tamanho da tela exato, mais 300 pixels randômicos aqui que ele pode gerar. E ele tem uma velocidade randômica também, como é o caso aqui a nossa nuvenzinha passando bem devagar, porque ele pegou uma velocidade bem pequena agora, né? Mas beleza, pessoal, tá vendo? Agora a gente tem só um elemento e a gente consegue fazer ele ficar voltando e aparecendo na tela várias e várias vezes, né? Sempre que ele sumir, ele aparece de novo. Como é o que eu falei, ele pega, sempre que ele calcula o on disappear, ele pega pelo tamanho da tela, então não importa o tamanho que eu colocar aqui, não importa se eu aumentar o nosso inspetor ou diminuir, ele sempre vai pegar de um lugar onde ele não consiga ver ele sendo renderizado na tela, né? Bom, beleza. Porém, aparecer de um em um é meio estranho, né? Então vamos colocar mais uma nuvenzinha aqui. Uma outra nuvenzinha. Essa outra nuvenzinha já vai começar com algum valor arbitrário. Aqui que eu vou colocar nosso document body offset widget mais 200. E aqui para o nosso y vai ficar 310. Então a primeira sempre vai aparecer assim. Eu posso colocar um número randômico aqui também, tá? Para aparecer. Mas eu vou colocar esse número fixo. Depois qualquer coisa a gente troca. Vamos lá. Opa. Cannot set state, force update, amount, you know. Memory leak. Cancel subscribe asynchronous tasking. Will amount. Tá, pessoal, é o seguinte, eu consegui descobrir o que é aqui que estava causando esse tipo de problema. O que acontecia? A gente aqui estava fazendo um spread do resultado do splice. O resultado do splice ele mostra quem foi removido desse array, tá? E não o novo array todo, né? Aí vamos fazer o seguinte, então. A gente faz um splice aqui e depois a gente faz um spread do próprio cloud, né? Isso já vai resolver o nosso problema. Vamos ver como é que vai ficar. No caso, quando a segunda nuvem estava sumindo, ele estava dando aquele problema. Aí, já parou o problema de acontecer. Porém, ainda tem uma coisinha aqui. Quando a gente faz um splice, ele altera a própria referência daquele array, né? Então, para isso não acontecer, não vamos mexer com a mesma referência, não. Vamos fazer diferente aqui um pouco. Então, eu vou fazer uma cópia profunda desse array, tá? Vamos criar aqui um CP Cloud. Um jeito simples de eu fazer uma cópia profunda de algum objeto é fazendo um JSON parse, um JSON stringify e passo o cloud aqui para dentro. Assim ele vai fazer uma cópia profunda de todas as propriedades, todos os elementos, né? Então aqui a gente vai trabalhar só com o cloud, com o CP Cloud, aqui também. E quando a gente fizer, agora que a gente não precisa fazer um spread, a gente pode setar que cloud é igual ao novo cloud, porque ele já é uma cópia, né? Então, beleza. Vamos ver se deu certo. Passou o primeiro, quando passar o segundo não pode mais dar o erro, vai lá. E o erro não dá. É justamente o que a gente esperava.
Ok, então agora a gente já tem o nosso movimento das nuvens, tá, pessoal? Vamos ver o que a gente consegue. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou parar esse vídeo por aqui, que já está ficando um pouco grande, e a gente continua no próximo vídeo, tá? Então, esquece aí de se inscrever no canal, dar um like, comenta aí o que vocês estão achando da série, o que eu poderia fazer diferente aqui, o que vocês fizeram diferente aí no projeto de vocês. E o que a gente pode fazer de próximos projetos, aí, próximos desafios, o que a gente pode fazer, né? Comenta aí, valeu, falou!